Bom dia, meninas. Vamos para mais um devocional. Dia 13. Está em Atos 9, 26 ao 28. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, que o Senhor tinha falado com ele. Também contou, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quando pensamos no apóstolo Paulo, imaginamos um gigante espiritual, o autor do grande Novo Testamento, o mestre das palavras. É poderoso ouvir. Vamos ler o que Paulo disse em Romanos, ou como Paulo afirmou em Gálatas. Contudo, houve um tempo que Paulo era questionado. Antes de se tornar grande apóstolo, era apenas um homem que trocou o nome, mas que tinha má reputação, fariseu, perseguidor da igreja primitiva, alguém em quem não confiar. Quando penso sobre essa situação, pergunto a mim mesmo se foi necessário um período de ajuste. Será que às vezes Paulo se sentia Saulo? Será que levou um tempo para abandonar os pensamentos de Saulo? De uma vez por todas, ou bastou ouvir seu nome e tudo mudou? O que realmente importa, porém, é que houve mudança. Entretanto, como sabemos, Paulo não tinha controle sobre o que os discípulos pensavam a respeito dele. Barnabé teve que conversar com os discípulos. Deus teve de mudar o coração deles para que Paulo fosse aceito. Tudo isso estava fora do controle do ex-perseguidor. Paulo podia controlar somente a própria atitude. O que realmente importava era que Paulo acreditava. Se ele tivesse abraçado a nova pessoa que era em Cristo, Paulo jamais teria vivido seu destino. Você pode imaginá-lo caminhando de um lado para o outro enquanto refletia. Eu gostaria de poder viajar e pregar a palavra de Deus. E é isso que está no meu coração, mas fui perseguidor da igreja. Eu sempre serei Saulo para eles. Se ele pensasse, comecei tarde demais. Não há como fazer tudo o que gostaria de fazer para Deus. Fui Saulo por tempo demais. O resultado seria infelicidade e frustração. Deus não deseja que sejamos menosprezadas. Também não quer que façamos isso a nós mesmos, ou que permitimos que outros nos submetam a esse tipo de tratamento. Para isso, porém, precisamos entender e receber as verdades do Senhor a nosso respeito. Este devocional lhe diz: não é tarde, você não está atrasada, você não é inadequada, você tem mais valor que imagina. Se algum dia você foi Saulo, não há problemas. Deus transforma pessoas quebradas em curadas, pequenas e grandes, fracas em fortes. Olhar para a mulher que éramos antes e encontrar a graça de Cristo é ter a certeza de que não somos pequenas, mas um sinal para o mundo do que Deus pode fazer com a nossa fraqueza. Às vezes ficamos intimidados, porque algumas pessoas têm formação, algumas pessoas têm experiência, e às vezes a gente se sente chamado, Deus já falou conosco que vai usar a nossa vida, e às vezes a gente fica, não tenho formação, a pessoa é mais experiente do que eu. Infelizmente, algumas pessoas fazem questão de nos fazer pensar assim. A comparação do nosso coração já nos faz às vezes ficar se inferiorizando, vitimizando, e algumas pessoas corroboram com isso. Você dá uma sugestão, a pessoa critica, nunca tá bom, nunca a sua ideia é aceita, não abre a possibilidade de ouvir,
e nem mesmo executar alguma ideia que a gente dê. Poderia ser uma ideia genial, mas a pessoa, por ter uma experiência, uma formação, às vezes menospreza, né, a outra pessoa. E não deveria fazer parte da gente baixar a guarda nesse sentido. Se Deus falou, a gente tem que ir fazer aquilo que Deus mandou no nosso coração, né? Claro que respeitando as hierarquias, os valores e não desrespeitando as pessoas. Mas imagina, igual no devocional anterior, se Davi fosse ficar intimidado com o que o irmão falou, com o que o gigante falava. Então a gente tem, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, romper nesse sentido. Saulo virou Paulo, ele tinha convicção disso e que estava sendo chamado. Ele não precisava ficar esperando os discípulos o chamarem para pregar. Mas às vezes a gente precisa de um Barnabé na vida para facilitar essa introdução, porque às vezes a gente era uma íngua mesmo, muda e as pessoas falam, ai, nem vou conversar com a fulana porque é muito difícil, né? Tem que pisar em ovos, ou ela é muito arrogante, ela sabe tudo. Aí alguma pessoa que convive fala, não, vamos lá, ela tá mudada. Que nós possamos guardar esse devocional, que sejamos Saulo transformado em Paulo, mas que sejamos Barnabé também, reconciliando pessoas, mostrando que Deus é capaz. Deus pode mudar qualquer pessoa, né? Sendo crente ou não crente. Então, que sejamos Saulo transformado em Paulo ou até mesmo Barnabé. Excelente dia.